Preconceito. Você já parou para assumir os seus? Oi, hoje eu quero falar um pouco sobre preconceito, né? Acho que é uma palavra que eu não preciso falar muito sobre ela, se tem um entendimento geral do que é. E eu queria começar lendo uma frase que eu ouvi no YouTube do Leandro Carnal, eu até falei dele no vídeo anterior. Acho que eu vou deixar o link para vocês desse vídeo, Ler e Viver dele, muito bom. E ele fala assim, né? As pessoas não deveriam falar dos seus preconceitos, pois falar dos seus preconceitos se fala de suas limitações. Bom, cara, se isso não te impactou, não sei o que vai te impactar, porque, caracas, isso é revelador. Falar dos seus preconceitos, quando você age de uma forma preconceituosa, discriminatória, você fala da sua limitação e não da limitação do outro, né? Aquela famosa projeção que falamos na psicologia, que virou muito banal essa palavra, mas de alguma forma é isso que enquadra. A gente projeta no outro as nossas limitações, a nossa falta de conhecimento. E o que é o preconceito? O preconceito é a nossa falta de conhecimento sobre algum assunto. Então a gente tem uma verdade sobre uma pessoa, sobre uma raça, sobre um tipo, whatever, mas a gente tem isso como verdade. E a gente não entende o significado todo, ou a gente não quer compreender o processo. A gente nem quer entender. Antes mesmo de poder vir qualquer conhecimento prévio sobre aquilo, a gente já criou algumas barreiras. Eu vou deixar também um link abaixo, gente, do meu primeiro vídeo falando sobre conhecimento. Eu acho que tem a ver muito com o que nós vamos falar hoje, essa questão do preconceito, porque quando você não conhece, quando você age de uma forma preconceituosa, essa falta de conhecimento, ela vai gerando ódio, ela vai gerando dor. E às vezes não é a dor para a pessoa que pratica o preconceito, mas a dor realmente para quem recebe. E isso é óbvio, é claro, né? Parece que eu tô sendo muito redundante ao falar disso, mas é uma coisa tão óbvia que as pessoas não percebem. Elas defendem os seus preconceitos porque elas querem defender a falta de conhecimento que elas têm. É difícil se assumir como ignorante. Então eu prefiro agir. Então no momento que eu não quero entender, porque, um exemplo, uma certa cultura, uma certa nacionalidade age daquela forma, eu ajo da forma, no meu ponto de partida, né? Eles são assim por causa daquilo, sem eu ter o conhecimento daquela cultura, o conhecimento daquele povo, a história. Então, é muito mais fácil eu julgar por pontos superficiais que eu vejo, eu acredito que seja verdade, do que eu me colocar e me predispor a conhecer, a tirar um tempo realmente para entender aquilo. Ninguém quer entender. Eu não digo ninguém, tô generalizando, isso não é legal. Mas muitas pessoas, elas não querem entender, elas não querem se dispor de um tempo para compreender o outro. Eu só quero dispor do tempo para dizer o que é verdade para mim. E quando a gente reconhece o nosso preconceito, caracas, reconhecer o seu próprio preconceito é um ato heróico. Sabe por quê? Porque você vai se autoconhecer e você vai assumir. E você vai partir de partida que você é preconceituoso. E dói assumir. Caracas, como eu sou preconceituoso, né? Às vezes você deve estar falando, mas você tá do outro lado, falando de preconceito, como se você não tivesse preconceito nenhum. Com certeza, eu tenho algum preconceito. Mas no momento que eu me disponho a conhecer, eu tô fazendo o quê? Eu tô dando espaço para esse preconceito estar mais distante da minha realidade possível. Então, trabalhar o preconceito é trabalhar com o desconforto, sabe? É trabalhar com aquilo que incomoda dentro de você. E isso não é um processo fácil.
Por isso que é mais fácil a gente manter em nossa ignorância e não conhecer e julgar pelo nosso ponto de partida, do que lidar com coisas que mexem com a gente, mexe até com o nosso próprio conceito. Como assim eu vou conhecer algo que às vezes vai atrapalhar e vai mudar o sentido da minha realidade, da minha verdade, né? Então, por isso que trabalhar o seu desconforto é um ato de coragem. O preconceito, né? Trabalhar no seu preconceito exige um autoconhecimento e uma aceitação. Sabe por quê? Porque quando você apenas se conhece, mas você não aceita, você tem um certo distanciamento. Mas quando você se conhece e você aceita a sua posição, você consegue se transformar. Pelo simples fato, né? O enigma é, quando eu me aceito, eu me transformo. E a gente está acostumada o sentido oposto, né? Eu preciso transformar do ponto de partida do ideal, daquilo que eu quero ser. Mas para eu alcançar o ponto ideal, se é que existe um ideal, eu preciso aceitar quem eu sou. Eu só consigo transformar depois de eu me aceitar. E eu só vou deixar de ser preconceituoso por 1, 2, 3 pontos se eu assumir que eu sou preconceituoso. Não somente reconhecer, mas aceitar. Tá? E o fato de você não aceitar o seu preconceito não quer dizer que seu preconceito não existe. E quando você não assume seu preconceito, mesmo você não querendo, você pune o outro, você pune aquilo que você não conhece. Você pode não me ferir, mas você me fere com seu preconceito. Imagina o outro, o seu preconceito em relação a alguma coisa, alguma crença, alguma população. Você pode até querer não ferir, mas você fere.